37. Bom, a Caixa emprestou 5,7 bilhões de reais em 59.800 contratos firmados no âmbito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Nesta etapa foi incluída também a possibilidade de contratação dos recursos por microempreendedores individuais, conhecidos como MEI. O programa é destinado às empresas com receita bruta anual a partir de 81 mil até 4.800.000 no ano de referência 2021. Sobre esse assunto a gente conversa agora com o Diego Carraro. Ele é superintendente da rede da Caixa nas regiões Norte e Sul. Diego, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de vir bater esse papo conosco e esclarecer, as dúvidas, sobretudo de quem pode ter acesso a esse crédito. E essa justamente é a minha primeira pergunta. Como é que funciona o PRONAMP e quem tem direito ao PRONAMP? Bom dia, é satisfação grande tê-lo aqui. Bom dia, Fernando. Bom dia a toda a bancada da Rádio Princesa. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer, uma satisfação falar com vocês. O PRONAMP, como você já bem disse, é um programa destinado às micro e pequenas empresas, é um crédito onde podem ter acesso aquelas empresas que têm faturamento anual a partir de 80 mil, que dá em torno de 6.750 por mês, com limite, chegando até abrangendo aquelas empresas que faturaram no ano passado até 4,8 milhões anual. Então, aquelas empresas que faturaram em 2021 de 81 mil a 4,8 milhões, elas podem aderir ao PRONAMP. Bom, e qual a documentação necessária? Essa parte burocrática, como é que ela é resolvida nesse sentido? E o que é necessário, de fato, comprovar na empresa, Porque a gente sabe que existe a garantia sempre que você vai fazer algum tipo de empréstimo também, de que a empresa ela tem a possibilidade de fazer esse pagamento. Isso, é muito simples, Primeiro, o empresário, ele vai até o site da Receita Federal, compartilhar seus dados com a Caixa, por meio do portal ECAC. Fazendo esse compartilhamento, a Caixa já vai ter essa informação de quanto que foi o faturamento da empresa no ano de 2021 e vai poder fazer essa avaliação, liberando esse crédito para a empresa após essa avaliação de crédito. Você tocou na questão das garantias. Então já vou me adiantar e falar de um dos grandes diferenciais do PRONAMP. O PRONAMP, ele conta com o Fundo Garantidor de Operações. Então, apenas com o aval do sócio, essa empresa ela pode pegar esse crédito. Normalmente, as instituições bancárias elas pedem uma garantia real, um imóvel, um veículo, e no caso do PRONAMP, essa questão da garantia está flexibilizada. Ele pode adquirir esse crédito somente com aval. Em relação às taxas de juros, quais são as taxas disponíveis? Eu vou estender, porque uma coisa tem relação com a outra, Taxas de juros, o valor máximo do empréstimo, Obviamente que isso deve modificar a partir do porte da empresa, e como que esse recurso pode ser utilizado? Excelente pergunta. O valor máximo é até 150 mil reais. Já vou aproveitar e falar do prazo, que também é um grande diferencial. O prazo total são 48 meses, sendo 11 de carência e 37 de pagamento. Então a carência também é um diferencial do crédito, porque ele tem 11 meses para se planejar, ter a recuperação do investimento para depois pagar. E a taxa de juros é uma taxa pós-fixada. O que quer dizer isso? Ela é corrigida pela Selic, mais 6% ao ano. A Selic hoje está em torno de 13,75%, mas como é uma taxa pós, ela tem a variação de acordo com o Copom, O Copom ele define a cada 2 meses a taxa Selic. Hoje ela está nesse patamar, dentro do que nós temos como projeção, até indicado pelos bancos. Eu tenho uma expectativa de redução da Selic para o próximo ano. Bom, em relação à utilização desse recurso, existe algum tipo de proibição, Como que esse recurso pode ou não pode ser utilizado pelas empresas? As empresas podem utilizar de uma maneira muito abrangente. Pode utilizar
para reduzir, né? Muitas vezes ela tem uma dívida mais cara e trocar por uma dívida mais barata, ou ela quer fazer o alongamento da dívida, então ela pode utilizar no giro de caixa, ela pode utilizar para fazer algum tipo de investimento. O que ela não pode, ela só não pode utilizar para usar esse recurso para distribuir lucros entre os sócios, né? Então, pegar esse valor e já imediatamente distribuir como dividendos ou lucros entre os sócios. Ela tem que utilizar ou no caixa da empresa ou fazer algum tipo de investimento. Aqui em Feira de Santana, qual que é a realidade local em relação ao Pronamp, né? A gente sabe que a gente vive um momento de... A gente chama de pós-pandemia, embora a pandemia não tenha terminado, mas pós aquele momento de fechamento de comércio, pós um momento de mais restrições, que fez com que as empresas tiveram grandes dificuldades financeiras e agora estão nessa tentativa de recuperação. Qual é a realidade local em relação ao Pronamp e o quanto que o empresariado de Feira de Santana tem recorrido a esse recurso? O Pronamp ele começou na pandemia, né? E ele tanto o Pronamp como o FAMP, que é uma linha que tem o apoio aí do Sebrae com crédito assistido, eles foram essenciais para dar fôlego para as empresas, para a geração de caixa, para pagamento das folhas salariais da empresa, e a gente teve uma grande aceitação. Nessa tranche, nesse segundo semestre de 2022, a Caixa já emprestou 5,7 bilhões, em nível estado, em nível de Bahia, já foram mais de 200 milhões de Pronamp, e a gente está falando de um crédito que começou a ser ofertado dia 25 de julho. Então, há um pouco mais aí de 2 meses, e já com essa aceitação. Nós temos recursos, as empresas elas têm procurado sim o Pronamp, até por esse período de segundo semestre, tem aí a projeção do 13º salário, tem a projeção dos investimentos, a possível antecipação até de uma compra com os fornecedores com um desconto interessante, utilizando as condições dessa linha. Ela está sendo bem aceita pelo público da Bahia, pelo público de Feira de Santana. Bom, Diego, além do Pronamp, né, o que é que o empresariado tem à disposição na Caixa Econômica Federal, né? A gente sabe que a gente está falando de alguma coisa específica, mas existe toda uma carteira também que se pode fazer uso. Como é que a Caixa trata-se a relação, né, com o empreendedor e aqueles que precisam por virtude de crédito também? A Caixa, como banco de todos os brasileiros, ela busca atender todas as classes, né? Ela busca atender tanto o MEI, como a gente falou aqui, o Pronamp, ele é acessível ao MEI, quanto as grandes empresas. Com relação ao MEI, a gente tem um microcrédito que está disponível no Caixa Tem, que é o aplicativo da Caixa, onde são pagos os benefícios sociais, mas além dos benefícios sociais, é uma poupança, é uma conta digital gratuita, onde os clientes podem utilizar para movimentar suas contas e para conseguir o crédito, para conseguir o microcrédito. E aí eu estou falando do MEI. Para as micro e pequenas empresas, além do microcrédito, a gente tem o FAMP, que é uma linha que também possui carência, é uma linha com uma taxa pré-fixada e que passa também por uma assistência do Sebrae, o que a gente chama de crédito assistido. O Sebrae vai orientar com relação a essa empresa, esse empresário, ao bom uso desse crédito. A linha do Pronamp, que a gente falou, e as linhas de capital de giro e investimento da Caixa. E aí vai, né? Crédito rural, crédito habitacional, onde a Caixa é muito forte, tem a liderança do mercado, crédito pessoa física com garantia de imóvel. A gente tem um portfólio muito rico e com as melhores taxas de juros para oferecer para os nossos clientes. Bom, Dilson Barbosa tem uma pergunta a fazer também. A minha pergunta para o Diogo: nós estamos num momento em que as empresas estão muito atentas a essa energia renovável. Por exemplo, a energia solar. Nós temos nossas microempresas que estamos trabalhando nessa área de energia solar. O que está se tendo dificuldades hoje porque é exatamente o que você falou. Os bancos estão exigindo garantias reais para empréstimos para a colocação de energia solar. Nós estamos, por exemplo, com 2 projetos agora de energia solar, não é? Só que os bancos estão, além
de você ter o equipamento, que o equipamento já seria, em tese, uma garantia, mas os bancos querem a garantia real. A Caixa tem algo nesse sentido em relação a essa energia renovável que está, sei lá, é a coisa que está em crescimento, né? Aqui mesmo, aqui, nossa produção, aqui na nossa emissora, por exemplo, ela está toda com energia solar. Hoje aqui nós temos 2 emissoras, todas já estão operando com energia solar. Eu pergunto o que é que a Caixa tem para oferecer a esses que querem investir nesse crescimento e modernidade que é a energia solar. Obrigado pela pergunta, Dilson. Além de fazer bem para o meio ambiente, economicamente faz muito sentido. Então, essa linha do Pronamp, ela atende bem até 150 mil. A gente sabe que tem projetos que têm um valor maior, até por conta da carência, né? 11 meses de carência já vai ficar muito próximo, muitas vezes, daquele retorno do investimento da linha de fotovoltaica. E a gente tem uma linha própria que utiliza aí como garantia a nota fiscal da empresa. Então, com mais flexibilidade também, ela é voltada para a aquisição de energia fotovoltaica, para esse tipo de investimento. Não, aí me expliquei, a garantia da nota fiscal em que sentido, assim, o percentual de pagamento, de juro, como é? A gente utiliza a garantia do fornecedor, né? Então, a nota fiscal do fornecedor... do fornecedor do equipamento. Isso, e o equipamento ele fica como garantia após uma avaliação da Caixa. O próprio equipamento garante. Correto. O que os bancos particulares estão exigindo a mais, pelo menos os que nós consultamos até agora. Além da garantia do próprio equipamento, uma garantia real. A gente tem uma linha específica para isso, mas tudo depende do valor. Normalmente, valores maiores, de acordo com a avaliação financeira, pode ser que o banco venha assim pedir uma garantia real. Mas a gente tem tanto o Pronamp como essa linha da energia fotovoltaica que a gente tem dentro da Caixa, que atende aí mais de 80% dos projetos que a gente tem atendido. No caso, vou fazer um caso concreto. Nós estamos com 2 projetos. Um projeto é 380, o outro é 400 mil reais. Esse do Pronamp só vai até 150. Correto. E se, por exemplo, o interessado precisar num projeto, nesse valor, a Caixa teria o mesmo procedimento dos demais bancos? A garantia real? Ele vai dar entrada numa linha de crédito destinado para aquisição de energia fotovoltaica, onde após uma avaliação a gente tem a condição de fazer só no aval. O que é só no aval? É somente com o aval do sócio, sem a necessidade da garantia real. Mas depende muito dessa avaliação, qual que é o tempo de empresa, o tempo de relacionamento da Caixa, o que a gente chama do rating do cliente. Então a gente tem conseguido atender várias empresas, tanto ou até mesmo a pessoa física, somente com aval, somente com a garantia da máquina, do equipamento que está sendo comprado, mas em alguns casos, sim, a exigência de alguma garantia real. Agora, no caso até 150... Já pelo Pronamp, além de não precisar da garantia real, ele tem a carência, que eu acho que é o grande diferencial quando você vai fazer um investimento. Porque ao fazer o investimento, você tem esse prazo de retorno e a carência é importante por conta disso. Bom, e em relação à própria questão do tempo, né? A gente sabe que a gente tem sido divulgado que a partir do ano que vem vão modificar algumas regras para a energia fotovoltaica. Mais precisamente vai ser taxado. Eu posso te informar que isso que está acontecendo conosco. Nós temos um prazo até o dia 5 de janeiro para fazer o requerimento, porque está isento de ICMS, os equipamentos, né? E o próprio consumo mensal. A partir daí, quem não entrar até dia 5 vai ser incidente de ICMS. Por isso está todo mundo correndo para, até o dia 5 de janeiro, todo mundo está com seus projetos prontos, né? Com seus financiamentos prontos, para que possa ter energia fotovoltaica a partir do ano que vem, com a isenção de ICMS. Pois é, e aí isso que eu queria saber em relação ao tempo que se tem para aprovação de um projeto desse, porque a gente está aí agora entrando em setembro praticamente, e a gente sabe que nesse segundo semestre
tá uma corrida muito grande pela energia fotovoltaica justamente para aproveitar, né, essa isenção. É um crédito que se consegue de forma rápida? Qual o tempo médio que se tem para conseguir um crédito como esse e até que ponto do ano se pode conseguir em tempo hábil também, né? A Caixa, falando especificamente do Pronamp, a Caixa já emprestou 5,7 bilhões, nós temos 19,8 bilhões para operacionalizar no programa, então temos bastante recursos. Mas eu volto a falar, né? Começou dia 25 e já foram 5,7. Isso tem 2 pontos. Mostra a rapidez que a Caixa ela está fomentando. Então, já objetivamente respondendo sua pergunta, depois de compartilhado as informações da Receita, de 2 dias ele já migra para a Caixa. Isso é muito rápido internamente, no máximo e aí, 1 semana. E muito simples para ser feito. Então, com relação a prazo, a gente não vê problema. É muito ágil a contratação do Pronamp e das outras linhas de crédito. Muito por conta, trouxe aqui o Dilson, dessa flexibilidade da garantia. Então, não precisa compor a garantia em cartório, matrícula, fazer uma avaliação de engenharia por conta de ser uma operação só no aval, tá? Bom, em relação ao crédito imobiliário, né? A gente tem ouvido falar muito aí por parte das imobiliárias, né? Das construtoras e tudo mais, de que esse é um momento propício para aquisição de imóveis, né? A gente teve mudanças em taxas de juros, a gente tem... colocando em miúdos aqui para quem pretende comprar um imóvel, me parece que o pessoal ganhou mais lastro agora, né? Consegue comprar um imóvel que não conseguiria tempo atrás, ou tem uma própria diminuição no valor que pagaria mensalmente no financiamento. Queria que você explicasse um pouquinho o que é que de fato mudou e se de fato é isso, né? É isso tudo que se está sendo vendido, se é um momento propício, se é um momento, uma janela importante para aquisição de imóveis. Com certeza. O financiamento imobiliário dentro da Caixa, ele tem batido recordes, né? Mesmo em tempos da pandemia. Acredito que as pessoas começaram a até dar mais valor dessa convivência dentro de casa, ou da intenção de buscar um segundo imóvel, ter o seu primeiro imóvel. E a gente tem aí sendo bastante feliz em relação aos números de contratos imobiliários. Hoje a gente tem a questão do pró-cotista, que são recursos com a utilização do FGTS, para aqueles que não têm imóvel dentro de Feira de Santana, para o seu primeiro imóvel, e pode utilizar FGTS, pode utilizar uma taxa de juros mais atrativa também. E temos as linhas de poupança, que também são linhas com as melhores taxas do mercado, e a gente percebe que a questão da habitação, principalmente Feira de Santana, ela tem se mostrado muito positiva. Para a gente encerrar, a gente está falando da Caixa, a Caixa tem várias linhas de crédito, a gente acaba entrando em vários assuntos, mas o mercado automotivo, a gente notou que teve um elevado valor, uma valorização extrema nos veículos, né? Veículo que antes era 30 mil, agora é quase 60 mil, que era 60, já está acima dos 100 mil. Para o financiamento, né? Modificou algo nesse sentido? Essa régua também subiu, porque, obviamente, a pessoa vai ter que fazer mais esforço agora para comprar um carro, mas, por outro lado, também o seminovo dele valorizou. Até que ponto a gente tem também as linhas de crédito acompanhando o mercado automotivo em relação à valorização dos automóveis? Nós temos uma linha de crédito específica para o auto. As linhas as demais linhas de pessoa física, tanto essa linha do Pronamp, ela pode ser utilizada para o investimento e também para aqueles que possuem um maior planejamento, a opção do consórcio. O consórcio ele tem um custo financeiro muito menor. É claro que há necessidade de planejamento, mas que muitas vezes é vantajoso para o nosso cliente. Bom, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso programa. É o Miro que quer fazer uma pergunta também? Sim, Fernando. Pois não, Miro. Eu vou perguntar aqui para o nosso querido Diogo o seguinte.
Nós estamos vivendo um momento de pagamento com relação à questão dos benefícios ofertados pelo governo. Temos caminhoneiros, taxistas, enfim, já com prazo, datas tudo definidas, né? Qual é a programação por parte da Caixa no que se refere à questão de estar recepcionando essas pessoas? É exatamente sobre isso, o pagamento dos benefícios, como está dentro da determinação por parte do governo, para que não tenhamos filas, não é o calendário em si, mas é a fila, a receptividade para as pessoas fazerem esses saques. Maravilha, excelente pergunta. Nós procuramos nos dias de calendário e nas agências de maior fluxo fazer a abertura antecipada, né, com no mínimo 1 hora de antecedência. Então nós temos aqui em Feira horário das 10 às 4. Nos dias de calendário e nessas agências, agência Subaé, agência Feira de Santana, agência Princesa, que a gente sabe que o fluxo é maior, esse movimento acontece nesses dias específicos, 1 hora mais cedo, para a gente poder dar mais comodidade aos nossos beneficiários e atender melhor esse fluxo. O Diego Carraro, superintendente da rede da Caixa nas regiões norte e sul da Bahia. Quero agradecer muito a sua disponibilidade de vir bater um papo conosco. Pedir desculpa até a própria assessoria, que a gente combinou de falar de Pronamp, mas um assunto vai puxando a outro. Um abraço, viu, Marcos? Vá perdoando a gente aí, mas porque um assunto vai puxando o outro e a gente acaba... Mas esse é o problema de programa ao vivo, porque na televisão, tudo quadradinho, tudo gravadinho, né? O rádio ao vivo tem essa vantagem, viu? O que vai acontecendo. Eu costumo dizer que programa ao vivo, a gente planeja ele todinho, a gente deixa tudo segundo por segundo planejado. Daqui a pouco o programa levanta e sai andando com as próprias pernas, a gente correndo atrás dele. Inclusive na administração do tempo, são 3 horas de programa que parece que são 3 minutos, né? A gente acaba todo momento tendo que administrar, inclusive o tempo do programa, entre outras questões. Mas agradecer muito, Diego, a sua presença aqui, a disponibilidade de vir bater um papo conosco, falar conosco. Seus conhecimentos realmente muito importantes. A gente espera que o Pronamp seja um braço importante de apoio ao empreendedor no momento que a gente vive de retomada econômica, né, para muita gente juntar os cacos mesmo, né? Teve empresa que quase fechou, não fechou e agora está tentando de fato, né, se manter saudável financeiramente, e toda e qualquer linha de crédito que venha nesse sentido acaba sendo um braço importante. A gente espera que o Pronamp seja esse braço de apoio. Forte abraço, bom tê-lo aqui conosco, tá? Muito obrigado Fernando, obrigado Dilson, toda a bancada aqui da Rádio Princesa. Muito feliz em estar aqui com vocês e desejar uma excelente manhã a todos os ouvintes. Vou mandar um abraço para Diogo, lá na Caixa, que essa figura especial e sempre nos ouvindo. Um abraço para ele, viu? Diogo, um abraço, está lá na Caixa, né? Aqui na Central, né? Isso, ele trabalha junto comigo lá, né? Vou mandar pessoalmente um abraço. Um abraço para ele, uma pessoa muito atenciosa. Irmão, né? O Diogo. O Dilson, o Marcos está aqui, né, da assessoria, mandando abraço para toda a equipe do programa. A gente está sempre aqui à nossa disposição. Obrigado, Marcos. Um abraço para vocês.